Viver uma vida plena, querida amiga, não é um palco para aplausos, mas um jardim secreto onde a verdadeira colheita acontece em silêncio. É no recolhimento, na quietude do seu próprio ser, que você encontra as sementes da ordem e do propósito. Enquanto o mundo lá fora grita por atenção, por aprovação e por uma perfeição que não existe, o caminho da verdadeira organização desdobra-se silenciosamente dentro de você. Imagine a mente como um vasto oceano. Quando agitada, suas águas são turvas, suas ondas caóticas. Mas quando se acalma, revela profundezas cristalinas, tesouros ocultos e uma clareza que antes parecia inatingível. Uma vida desorganizada, por mais que se esforce para parecer o contrário, é o reflexo de um oceano interior em tempestade. É a alma que se perdeu entre os ruídos externos, entre as expectativas alheias, entre os deverias que abafam a voz do seu próprio eu. Mas uma vida que se organiza em silêncio é como um farol que se acende, guiado por uma luz interior, por uma bússola que aponta para a autenticidade, para a coerência entre o que você sente, pensa e faz. Você não precisa anunciar seus progressos, nem justificar suas pausas. A validação nesse caminho não vem do olhar alheio, mas da profunda certeza de que está construindo uma existência verdadeira, livre de excessos, de distrações e, principalmente, de desperdícios de energia que a afastam de si mesma. Quando você decide parar de alimentar o caos interno, de se preocupar com a imagem que projeta e, em vez disso, focar na fundação invisível que sustenta sua rotina, algo mágico acontece. Não é que o mundo se transforma de repente, é que sua percepção sobre ele muda. Você começa a agir com um método que não é ditado pela urgência, mas pela clareza. Você observa com uma calma que permite discernir o essencial do trivial. Prioriza o que realmente importa e, com uma firmeza recém-descoberta, aprende a dizer não para tudo aquilo que arrasta sua mente e seu coração para a desordem, seja ela mental, emocional, financeira ou espiritual. Organizar a vida não é um talento que algumas pessoas têm e outras não. É uma escolha. Uma escolha consciente que, como toda decisão transformadora, exige força, constância e um discernimento afiado. Viver de forma ordenada é rejeitar a pressa que a empurra para a reatividade, para as decisões impulsivas. É aceitar que o verdadeiro controle não reside nos eventos externos, mas na forma como você estrutura seu mundo interior para enfrentar o que a vida lhe trouxer. Essa estrutura, acredite, não se constrói sobre impulsos passageiros, mas sobre princípios profundos. Sobre a sabedoria que Carl Jung, com sua psique visionária, nos legou. Se você está pronta para esse compromisso silencioso com a sua própria evolução, para mergulhar nas profundezas do seu ser e emergir com uma vida de sentido e propósito, convido-a a seguir essas 10 regras psicológicas que poucas mulheres se permitem trilhar. É uma jornada de dentro para fora, uma alquimia da alma que a transformará em sua própria obra-prima. A primeira regra é que organizar sua vida, em sua essência, é um ato de individuação. Vai muito além de uma lista de afazeres ou de um guarda-roupa impecável. Na visão profunda de Carl Jung, esse processo é o cerne da existência, o caminho para tornar-se quem você realmente é, em sua totalidade. Pense na Dona Marisa, uma senhora que conheci. Por décadas, ela foi a esposa do Dr. Silva, a mãe perfeita, a mulher da sociedade. Sua casa era um museu de organização impecável, mas seus olhos carregavam uma tristeza silenciosa. Aos 70 anos, após a viuvez, Dona Marisa começou a pintar, sem nunca ter pegado um pincel antes. Suas telas, antes tímidas, explodiram em cores vibrantes, em formas abstratas que refletiam uma alma que finalmente se permitia ser. Ela não pintava para expor, mas para si. Isso é individuação. Não é sobre parecer ter tudo sob controle, mas sobre a coragem de integrar as partes conscientes e inconscientes de sua psique,
seus medos mais profundos, suas contradições, as feridas não curadas, os potenciais adormecidos que você talvez nem saiba que existem. Organizar a vida nesse contexto é um compromisso radical com a sua verdade mais íntima, uma decisão de olhar para dentro e acolher o caos aparente da sua mente. Os padrões automáticos que aprendem, as crenças limitantes que a sabotam, os complexos emocionais que a dominam e os conteúdos reprimidos que insistem em vir à tona. Quando Jung falava em tornar-se quem você é, ele não falava de uma performance para o mundo, mas da coragem de trilhar seu próprio caminho com autenticidade inabalável, mesmo que isso signifique desapontar as expectativas de outros. A desordem exterior, sua gaveta bagunçada, sua agenda lotada, suas finanças em desequilíbrio, é muitas vezes o espelho fiel do que está desalinhado dentro de você. Quando há um conflito interno, a rotina se arrasta, as decisões se turvam e os relacionamentos, por mais que se esforcem, desequilibram. Organizar a vida, portanto, não começa com uma planilha ou um aplicativo, mas com uma escuta atenta da sua própria alma. É silenciar o burburinho do mundo para ouvir sua intuição, para reconhecer o que está em desequilíbrio e, passo a passo, iniciar um processo de reintegração. É dar espaço para o self, o centro organizador da sua psique, emergir. Essa totalidade que inclui seu ego, sua sombra, seus arquétipos, todo o seu inconsciente. E essa jornada é, por sua própria natureza, silenciosa, invisível aos olhos externos. Enquanto o mundo se preocupa em parecer feliz ou bem-sucedido, quem está verdadeiramente no caminho da individuação está ocupado demais colocando ordem em seu próprio universo interior. Essa ordem não é uma camisa de força, mas uma estrutura que a liberta. Não é um controle obsessivo, mas uma clareza de propósito. É uma vida guiada pelo sentido, não pela mera aparência. É saber, no fundo do seu coração, que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesma, em integrar conscientemente todas as partes da sua história e personalidade. Organizar a vida, assim, torna-se um ato profundamente psicológico e espiritual, a decisão de parar de reagir impulsivamente ao mundo e começar a responder a ele a partir de um centro interno sólido. É escolher viver com presença, com intenção, com total responsabilidade por si mesma. É deixar de lado a busca incessante por aprovação externa e, em vez disso, buscar a coerência inabalável entre o que você sente, pensa e faz. E é isso, e somente isso, que torna a vida não apenas organizada, mas plena. A segunda regra nos lembra que o caos externo reflete a desordem psíquica interna. Na perspectiva da psicologia junguiana, o mundo ao seu redor funciona como um espelho de sua própria alma. Aquela pilha de papéis na mesa, o atraso constante, os relacionamentos que se repetem em ciclos de dor, a autossabotagem que parece vir do nada, tudo isso raramente é mera coincidência. É, com frequência perturbadora, a manifestação palpável de uma desordem psíquica que você talvez tenha ignorado, reprimido ou simplesmente não compreendeu. Jung, com sua sabedoria, afirmava que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos acabamos encontrando como destino. Isso significa que aquilo que evitamos olhar internamente se projeta no mundo, como se viesse de fora, mas na verdade emerge da sua própria sombra, a parte inconsciente da sua personalidade que abriga tudo o que foi rejeitado, excluído ou considerado inaceitável. Pense na história da senhora Helena. Ela era impecável, controlava cada detalhe de sua casa e da vida de seus filhos adultos. No entanto, sua casa vivia com problemas de encanamento, vazamentos misteriosos que pareciam surgir do nada e desorganizar sua rotina perfeita. Depois de anos de terapia, ela percebeu que aqueles vazamentos simbolizavam as emoções que ela reprimia e vazavam em sua vida, as lágrimas que nunca chorou, a raiva que nunca expressou. Quando negamos partes essenciais de quem somos para nos encaixar, para agradar a padrões externos ou simplesmente para sobreviver emocionalmente, criamos uma ruptura dolorosa dentro de nós.
Essa cisão interna gera um ruído psíquico, uma discórdia que com o tempo se torna insustentável. A mente fragmentada, sem uma direção clara, começa a influenciar suas escolhas de forma sutil, mas poderosa. Você passa a viver em modo reativo, dominada por impulsos, ansiedades e repetições inconscientes que parecem fugir ao seu controle. A vida parece uma bagunça, mas na verdade é apenas o reflexo de uma alma que perdeu o contato com sua própria totalidade. É por isso que tentar organizar a vida apenas no nível externo, limpando a casa, criando rotinas rígidas ou estabelecendo metas ambiciosas, não será suficiente se o caos interno não for acolhido, compreendido e integrado. A verdadeira organização começa quando você dá voz ao que foi silenciado dentro de você. Dores antigas, verdades ignoradas, desejos reprimidos, medos que você fingiu não sentir. Só então você pode começar a colocar uma ordem verdadeira, aquela que nasce da reconciliação genuína com o seu próprio ser. Nesse sentido, o caos não é seu inimigo, mas um mensageiro. Ele a convida a olhar para dentro, a escutar os sinais que sua alma está enviando e a iniciar um processo de reintegração profundo. Quando você acolhe a sombra com honestidade e coragem, começa a ver mudanças reais e duradouras em sua realidade externa. Sua vida se alinha porque você se alinhou, e a ordem finalmente deixa de ser uma ilusão para se tornar a expressão mais pura da sua harmonia interior. A terceira regra é que começar o dia com presença é iniciar o contato com o self. Mais do que uma simples prática de bem-estar ou produtividade, iniciar o dia com presença é um gesto profundo de reconexão com o que Jung chamou de self, o centro organizador da psique, a totalidade do ser, a sua essência mais profunda. Enquanto seu ego se debate com as preocupações cotidianas, as distrações incessantes e as demandas sociais que a puxam para fora, o self representa sua fonte de sabedoria interna, a bússola que guia seu processo de individuação. Pense no exemplo de Dona Clara, uma zeladora que conheço. Ela acorda todos os dias antes do nascer do sol, prepara um chá de ervas e senta-se na varanda minúscula de seu apartamento. Por 15 minutos, ela simplesmente observa o céu clarear, ouve os primeiros pássaros e respira fundo. Ela me disse uma vez: "É quando eu me lembro de quem eu sou antes de ser a zeladora, a mãe, a vizinha." Esse é o ritual dela, um portal para o self. Quando você, logo ao acordar, se entrega à correria, às notificações do celular, aos compromissos ou ao impulso automático de fazer, você se afasta do self e mergulha no ruído do mundo, reforçando a fragmentação da sua psique. Mas quando você escolhe iniciar o dia em silêncio, com presença e intenção, você está, na verdade, voltando ao seu centro. O exemplo de Dona Clara é mais do que um hábito saudável, é um ritual simbólico de alinhamento interno. Seu momento de silêncio, observando o céu clarear, respirando profundamente, representa uma jornada diária de retorno ao seu eixo. Ela não está apenas se preparando para o dia, mas iniciando um diálogo com sua própria alma. Esse ritual é uma imagem arquetípica, o indivíduo que se recolhe para ouvir a voz interior antes de confrontar o mundo exterior. E isso é um dos fundamentos da psicologia junguiana, a escuta interna como forma de integração psíquica. O self não grita, ele sussurra, e você só conseguirá ouvi-lo quando sua mente estiver quieta, quando seu corpo estiver presente, quando seu ego parar de reagir e começar a observar. Esse contato não precisa durar horas. Às vezes, 10 ou 15 minutos são suficientes para impedir que o caos do dia dite o ritmo da sua alma. A presença consciente, ao acordar, funciona como um portal para o sagrado cotidiano. Ela marca a diferença entre um dia vivido em reação e um dia vivido com direção. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando você deixa de ser comandada pelas pressões externas e passa a responder ao chamado interno do self. Começar o dia com presença, então, é mais do que uma técnica, é um compromisso com o despertar da consciência.
É declarar em silêncio que sua vida será guiada de dentro para fora, com clareza, propósito e verdade. A quarta regra nos ensina que reduzir distrações é proteger a conexão com o inconsciente. Vivemos em uma era onde o excesso de estímulo se tornou a norma. Notificações incessantes, o fluxo infindável das redes sociais, a avalanche de informações que chega a cada minuto. Tudo isso parece intrínseco ao cotidiano moderno. Mas há um preço oculto sendo cobrado: a desconexão progressiva de nós mesmas. Carl Jung advertia que o contato com o inconsciente e, por extensão, com a nossa alma, só é possível quando a mente está receptiva, quando o ruído externo cessa e há espaço para a escuta interior. Pense na história da Maria do Carmo, uma executiva que se sentia constantemente exausta e ansiosa. Seu celular apitava sem parar e ela sentia que precisava responder a tudo instantaneamente, viver online 24 horas por dia. Ela chegou a um ponto de esgotamento. Em sua terapia, ela percebeu que precisava criar bolhas de silêncio em seu dia. Começou a desligar o celular por 1 hora pela manhã e 1 hora antes de dormir. Aqueles momentos de quietude, sem estímulos, sem a urgência de responder a ninguém, permitiram que ela se reconectasse com sua própria voz interior, com a intuição que havia sido abafada pelo barulho. Cada distração que você aceita automaticamente, cada momento em que pula de uma tarefa para outra sem consciência, é um passo a mais em direção ao distanciamento de sua própria essência. O self, a totalidade do seu ser, não se revela no meio do barulho. Ele habita o silêncio. Emerge quando o ego aquieta sua ansiedade por controle e performance. Ao contrário do que muitos pensam, reduzir distrações não é uma renúncia ao mundo ou ao progresso. É um ato profundo de respeito à sua própria psique. Quando você escolhe silenciar notificações, diminuir o consumo de conteúdo irrelevante ou se afastar do ruído que a puxa para fora, você está, na verdade, abrindo um canal para o inconsciente se manifestar. A intuição, uma das funções psicológicas mais importantes para Jung, não floresce no caos. Ela é como uma flor rara, que só cresce em terrenos protegidos, longe da pressa e da agitação. Em momentos de quietude, quando a mente para de buscar estímulo e começa a observar, ideias emergem, símbolos se tornam claros, sentimentos recalcados podem ser compreendidos e transformados. Jung via no silêncio um espaço sagrado para a alma falar. É nesse silêncio que sonhos esquecidos se revelam, que insights surgem sem esforço, que imagens interiores podem ser integradas ao consciente. A vida moderna, ao nos empurrar para um estado constante de distração, nos afasta desse processo vital. E quanto mais distantes estamos de nós mesmas, mais vulneráveis ficamos a repetições inconscientes, padrões autodestrutivos e escolhas sem sentido. Reduzir distrações, portanto, não é apenas uma técnica de produtividade. É uma prática espiritual, psicológica e simbólica de reconquista do seu próprio centro. Proteger sua atenção é, em última instância, proteger sua alma. Criar momentos de recolhimento e pausa não é luxo, é uma necessidade profunda para quem deseja se conhecer de verdade, porque só na escuta interna nasce o caminho da verdadeira transformação. A quinta regra nos alerta que o supérfluo é sombra disfarçada de necessidade. Na perspectiva da psicologia de Carl Jung, aquilo que chamamos de supérfluo muitas vezes é a materialização inconsciente da sombra, aquela parte de nós que não queremos reconhecer, mas que insiste em se expressar. Pense na Dona Lúcia, uma mulher que mantinha 3 armários lotados de roupas, muitas ainda com etiqueta, e passava horas por dia em compras online. Ela estava sempre insatisfeita, sempre sentindo que faltava algo. Quando começou a se questionar sobre essa compulsão, percebeu que cada nova peça era uma tentativa de preencher um vazio emocional deixado por uma infância onde se sentiu invisível e sem valor. O excesso na superfície parece conforto ou status, mas é muitas vezes uma fuga do enfrentamento de vazios internos. Jung nos alertava:
Tudo o que não é integrado em nossa psique permanece atuando nas sombras, e o que é inconsciente governa nossa vida sem que percebamos. O consumo sem reflexão, a agenda abarrotada de compromissos, a necessidade constante de estar ocupada ou de manter aparências, tudo isso não é aleatório. São sintomas de uma psique que tenta preencher com o externo o que no interno ainda não foi acolhido. Essa busca incessante por mais coisas, mais atenção, mais reconhecimento é, em muitos casos, uma tentativa desesperada de anestesiar o desconforto que sentimos diante da nossa própria incompletude. No entanto, a verdadeira evolução psicológica não acontece com o acúmulo, mas com o esvaziamento consciente. Questionar o que é supérfluo em sua vida é um ato de coragem e de profundo autoconhecimento. É quando você deixa de buscar no mundo respostas para os seus conflitos internos e começa, de fato, a escutar o que sua alma está tentando lhe dizer através desse excesso. Toda vez que acumulamos o que não é essencial, criamos camadas entre o ego e o self, e essas camadas impedem o fluxo da verdadeira transformação. Refinar a psique é, portanto, um processo de depuração. Assim como o alquimista separa o ouro da escória, você também precisa separar o que é essencial do que é apenas sombra disfarçada de desejo. Cada objeto sem função, cada obrigação que você aceita por medo, cada padrão repetido sem consciência, tudo isso carrega energia psíquica aprisionada. Ao se libertar do supérfluo, você abre espaço para a autenticidade emergir. E mais do que isso, resgata uma parte de você que estava soterrada sob o peso de expectativas externas e vazios não elaborados. Viver com menos não é empobrecimento, é integração. É quando você olha ao redor e vê apenas o que reflete sua verdade mais profunda, o que realmente a nutre. E isso não pode ser comprado nem imitado, apenas vivido com consciência e presença. A sexta regra nos diz que limites saudáveis são fronteiras de um ego fortalecido. Na psicologia junguiana, o ego não é o vilão da jornada. Ele é o centro da consciência, responsável por organizar a experiência da realidade e permitir que você navegue no mundo com clareza. No entanto, para que o ego cumpra essa função de forma saudável, ele precisa estar bem estruturado, maduro e enraizado na autenticidade. E uma das formas mais evidentes de um ego fortalecido é a capacidade de estabelecer limites claros. Dizer não com consciência e serenidade é um gesto profundo de afirmação do seu próprio valor. Não se trata de afastar os outros com rigidez ou agressividade, mas de preservar seu próprio espaço psíquico para que o processo de individuação aconteça sem ser invadida pelas demandas alheias ou pelas pressões do coletivo. Pense na história da Sofia, uma professora aposentada que vivia sobrecarregada pelos pedidos da família e dos amigos. Ela nunca conseguia dizer não, e por isso se sentia constantemente exausta, ressentida e sem tempo para si mesma. Quando começou a aprender a colocar limites, inicialmente sentiu culpa, mas logo percebeu que, ao dizer não a um convite indesejado, estava dizendo sim ao seu próprio bem-estar e aos seus projetos pessoais, algo que a energizava. Muitas pessoas ainda associam a definição de limites com egoísmo, quando na verdade é justamente o contrário. A ausência de limites revela um ego enfraquecido, que busca validação externa a todo custo e teme desagradar. Esse ego permeável acaba se fragmentando, pois é constantemente atravessado por vontades, opiniões e exigências que não são suas. A psique se desequilibra quando você diz sim com a boca, mas não com o coração. Essa desconexão interna mina a energia vital e gera ressentimento, frustração e sensação de aprisionamento. Jung nos lembra que o processo de tornar-se quem você é exige delimitação, não para se isolar, mas para criar um espaço seguro onde o verdadeiro self possa florescer. Quando você aprende a dizer não com clareza, está traçando uma linha invisível que demarca onde terminam as expectativas externas e começa a sua verdade interior. Essa linha não precisa ser imposta com raiva ou explicações exageradas.
Ela se expressa em atitudes coerentes, em escolhas firmes, em uma postura que comunica: eu me respeito e espero o mesmo. A verdadeira autoridade não grita. Ela se manifesta em silêncio, sustentada por uma convicção interna inabalável. O ego fortalecido sabe o que é negociável e o que é inegociável. E essa sabedoria não nasce do orgulho, mas da intimidade com o seu próprio mundo interior. Portanto, estabelecer limites é mais do que proteger o seu tempo ou sua energia. É proteger o processo de individuação, o caminho de integração entre ego e self. É afirmar: minha presença é valiosa e só posso oferecê-la de forma genuína quando não estou me abandonando para agradar. Esse é o solo fértil onde o autoconhecimento cresce e floresce. A 7ª regra nos revela que a verdadeira paz vem da reconciliação com a sombra. Na perspectiva da psicologia analítica de Carl Jung, a paz interior genuína não se alcança pela tentativa de suprimir emoções, apagar conflitos ou sustentar uma imagem de calma constante. Ao contrário do que muitos acreditam, a serenidade não é a ausência de conflito, mas o resultado da integração consciente das forças opostas que habitam a psique. Jung nos ensina que todos nós carregamos uma sombra, o lado oculto, reprimido ou negado de nossa personalidade. São partes nossas que não aceitamos, que julgamos inaceitáveis, inadequadas ou vergonhosas. E enquanto essas partes permanecerem inconscientes, continuarão influenciando nossas ações, decisões e emoções de forma disfarçada e desordenada. Pense na história da Fernanda, que sempre se viu como uma pessoa pacífica e amorosa. Qualquer sinal de raiva ou inveja em si mesma era imediatamente reprimido, disfarçado. No entanto, ela vivia com constantes dores de cabeça e um comportamento passivo-agressivo que sabotava seus relacionamentos. Só quando ela começou a aceitar que a raiva era uma emoção humana e a entender as raízes de sua própria inveja sem julgamento, é que suas dores de cabeça diminuíram e seus relacionamentos começaram a se harmonizar. Muitas pessoas se esforçam para parecer equilibradas, fortes, amorosas ou espiritualmente elevadas. Mas essa fachada, quando não acompanha um trabalho interno autêntico, é apenas uma máscara, o que Jung chamou de persona. A persona é útil para a vida social, sim, mas perigosa quando se torna um substituto do verdadeiro eu. Uma paz sustentada apenas por aparência é frágil, artificial e muitas vezes opressora. A negação da sombra cobra um preço alto: ansiedade disfarçada, explosões emocionais inesperadas, doenças psicossomáticas e relacionamentos instáveis. Em vez de negar o que dói, o caminho proposto por Jung é olhar para dentro com coragem, acolher o que foi excluído e dialogar com as partes esquecidas da alma. Reconhecer a raiva, a inveja, o medo, a carência ou mesmo o desejo de controle não é sinal de fraqueza. É um sinal de maturidade psíquica. É nesse processo de confronto com a sombra que você começa a entender suas reações mais profundas, suas contradições e suas feridas. E à medida que integra essas partes, sua psique vai se tornando mais completa, mais enraizada, mais verdadeira. Essa integração é o que gera paz genuína, não aquela calma plástica que depende de circunstâncias externas, mas uma serenidade enraizada na aceitação da complexidade do seu ser. Portanto, não se trata de eliminar o conflito, mas de reconhecer que ele faz parte da jornada. A alma não busca perfeição, busca inteireza. A verdadeira paz, à luz de Jung, nasce quando você deixa de lutar contra si mesma e começa a dialogar com todas as suas partes, luz e sombra, força e fragilidade. E é nessa reconciliação silenciosa que você encontra a liberdade de ser inteira, de ser completa. A 8ª regra enfatiza que assumir o controle da atenção é retomar a autonomia psíquica. Na visão de Carl Jung, a atenção não é apenas uma função da consciência, é uma alavanca poderosa de transformação interior. Quando você direciona sua atenção de forma intencional,
consciente e constante, está moldando diretamente os conteúdos que serão incorporados à sua psique. Tudo aquilo que você consome, imagens, palavras, relações, ideias, ambientes, passa a fazer parte do seu mundo interno. E se você não escolhe deliberadamente no que prestar atenção, é o inconsciente coletivo, ou as pressões externas, que escolhem por você. Em outras palavras, deixar sua mente à mercê do fluxo caótico de estímulos externos é como entregar o volante da sua própria vida a forças impessoais, automatizadas e inconscientes. A atenção distraída é um sintoma da fragmentação interior. Pense na história da Teresa, uma professora que se sentia sobrecarregada pelas notícias constantes e pela comparação nas redes sociais. Ela passava horas rolando feeds, sentindo-se cada vez mais inadequada e ansiosa. Quando ela decidiu conscientemente limitar seu tempo de tela e focar sua atenção em hobbies que a nutriram, como a leitura e a jardinagem, ela notou uma melhora drástica em sua saúde mental e na sua criatividade. A cada clique impulsivo, a cada notificação que desvia seu foco, a cada conteúdo que você absorve sem filtrar, você se afasta um pouco mais do eixo da sua própria consciência. Jung nos lembra que a individuação, o processo de tornar-se quem você é, exige disciplina interior, exige presença. E presença começa com atenção, não uma atenção superficial, mas um estado profundo de escuta, de observação, de escolha consciente. A mente que não aprende a filtrar o que absorve é facilmente colonizada por ideias prontas, por padrões coletivos, por arquétipos distorcidos que não representam sua verdade mais íntima. Assumir o controle da atenção é um ato radical de autonomia psíquica. É dizer não aos ruídos que enfraquecem sua conexão com o self, e sim aos símbolos, gestos e conteúdos que fortalecem sua jornada interior. Significa criar pausas conscientes ao longo do dia. Evitar o excesso de informações que apenas preenchem, mas não nutrem. É cultivar momentos de silêncio, não como ausência de estímulo, mas como um espaço fértil onde a alma pode se manifestar. Ao treinar sua atenção, você fortalece o ego em sua função mais elevada, servir como mediador entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo externo e as profundezas da alma. Uma atenção desperta é capaz de identificar padrões repetitivos, reconhecer projeções, acolher emoções e sustentar escolhas com mais clareza. Por isso, quem recupera o poder sobre sua atenção recupera também o leme da própria existência. E isso, para Jung, é o início da verdadeira liberdade interior. A nona regra nos convida a viver com propósito e ouvir a voz do self, não do ego. Viver com propósito, à luz da psicologia de Carl Jung, é muito mais do que seguir metas externas, ambições fabricadas ou ideais impostos pelo meio social. É, acima de tudo, escutar a voz do self, essa instância profunda da psique que representa a totalidade do ser, a essência que busca emergir à consciência ao longo da vida. Pense na história da Cecília, uma aposentada que, após uma carreira de sucesso no mundo corporativo, sentia-se vazia. Ela havia alcançado todos os objetivos que a sociedade lhe impôs, mas a alegria não veio. Em um período de introspecção, ela começou a sentir um forte impulso de trabalhar com crianças carentes, algo que sempre amou, mas que foi sufocado pelas ambições do ego. Apesar da surpresa dos amigos, ela se dedicou a esse novo propósito e encontrou uma alegria e um sentido que jamais experimentara. O self não grita, ele sussurra. Sua linguagem é simbólica, intuitiva, revelada nos sonhos, nas inquietações existenciais, nos momentos de silêncio e nos impulsos criativos que desafiam o status quo. Segui-lo exige coragem, pois muitas vezes ele aponta para direções que vão contra os desejos do ego, contra as expectativas familiares, culturais e até mesmo racionais. No entanto, é apenas quando você responde a esse chamado interno que sua vida começa a adquirir verdadeiro sentido. O ego, por sua vez, é a parte da psique voltada para o mundo exterior, que busca controle, reconhecimento e estabilidade.
Ele é necessário, claro, mas limitado. Quando se torna tirânico, quando suas motivações se sobrepõem à escuta do inconsciente, você acaba vivendo uma vida que não lhe pertence. Toma decisões baseadas em medo, comparação ou desejo de aprovação. Faz o que os outros esperam e não o que sua alma precisa. E essa dissonância, com o tempo, se transforma em sintomas: ansiedade, tédio profundo, frustração recorrente, sensação de vazio. Jung chamava isso de perda do sentido de vida, um afastamento do self, da verdade interior que a orienta, ainda que de forma invisível. Viver com propósito, portanto, não é seguir um plano fixo, mas entrar em um diálogo contínuo com o inconsciente. É estar atenta aos sinais que emergem dos sonhos, aos padrões repetidos que pedem resolução, às emoções que denunciam desconexão. É fazer escolhas com base em critérios internos e não apenas em respostas automáticas. Jung dizia que o objetivo da vida não é alcançar o sucesso, mas realizar o self. E essa realização implica autenticidade, presença e renúncia às máscaras. Quando você alinha sua vida com esse propósito mais profundo, as ações deixam de ser apenas funcionais e passam a ser expressões do seu caminho único de transformação. É nesse ponto que a existência deixa de ser sobrevivência e se torna jornada. E isso não é sobre parecer especial, é sobre ser inteira. E a 10ª e última regra é que a transformação real é a alquimia da alma feita no cotidiano. A verdadeira transformação que Jung nos propõe não é algo grandioso ou espetacular que ocorre de uma hora para outra, mas um processo gradual, sutil e profundamente interno, uma verdadeira alquimia da alma. Essa transmutação não acontece por mágica, nem por força de acontecimentos externos. Ela é forjada dia após dia no tecido silencioso da rotina, nos pequenos hábitos conscientes que você cultiva com intenção e presença. Pense na história da Valéria, que queria mudar de vida, mas se sentia paralisada. Ela achava que precisava de um grande evento, uma viagem, um curso caríssimo. Mas sua terapeuta a incentivou a começar pequeno. 5 minutos de meditação diária, um diário para registrar seus sonhos, uma caminhada consciente no parque. Esses pequenos gestos, repetidos consistentemente, foram o que gerou a transformação gradual e profunda que ela buscava. Cada gesto simples, seja reservar alguns minutos para refletir, escrever sobre seus sentimentos, observar suas emoções sem julgamento ou simplesmente respirar com atenção, atua como um ingrediente dessa grande obra interior. Esses hábitos, muitas vezes desprezados pela sociedade acelerada, são o fogo lento que transforma o chumbo da desordem psíquica em ouro da autoconsciência e da integração. Jung nos ensinou que o inconsciente é vasto e poderoso e que grande parte do que nos limita ou confunde está enterrado em suas profundezas. Quando você permite que essas sombras sejam trazidas à luz, quando começa a olhar para dentro com coragem e honestidade, inicia um movimento fundamental: a consciência sobre o inconsciente. Essa é a verdadeira chave para a mudança real. Pois enquanto você permanecer presa a padrões inconscientes, repetindo as mesmas reações automáticas e vivendo sob o domínio do ego reativo, sua vida externa refletirá essa confusão interna. As crises, os conflitos, as frustrações são, na verdade, manifestações do que ainda não foi integrado dentro de você. Por isso, o trabalho do dia a dia, mesmo que pareça pequeno e repetitivo, é essencial. É na construção desse espaço interior de consciência que o self encontra terreno fértil para crescer. A transformação acontece no silêncio entre um hábito e outro, na paciência de se permitir sentir, na persistência de escolher agir com intenção. É um processo que exige disciplina, mas também compaixão consigo mesma, porque a alma não muda por força, mas por atração do que é verdadeiro e genuíno. Cada avanço, por menor que pareça, é uma vitória sobre o caos interno e um passo rumo à plenitude. Portanto, quando você investir em práticas conscientes, esteja certa de que está cultivando a mais profunda revolução possível, a revolução da alma.
E como em qualquer alquimia, a matéria-prima precisa ser trabalhada com tempo, respeito e cuidado. A transformação real não depende de eventos externos, mas da coragem de olhar para dentro, acolher suas sombras e permitir que a luz da consciência as transforme. Quando isso acontece, o mundo ao redor inevitavelmente muda, pois você começa a agir não mais em reação ao caos, mas em sintonia com a ordem interna que está sendo construída, pedra por pedra, hábito por hábito, dia após dia. A verdadeira jornada da transformação não é externa, é uma profunda viagem ao centro do seu ser. Jung nos mostra que, ao tornar consciente o que antes estava oculto, você não apenas ganha autonomia sobre sua vida, mas também constrói uma existência mais rica, íntegra e alinhada com o seu verdadeiro propósito. Cada pequeno passo que você dá em direção à autoconsciência é uma vitória silenciosa, uma escolha consciente de deixar para trás velhos padrões e abraçar a autenticidade que reside em seu self. Agora, a pergunta que fica é: você está disposta a olhar para dentro, enfrentar suas sombras e permitir que a verdadeira alquimia da alma aconteça em sua vida? A mudança real começa no instante em que assumimos a responsabilidade pelo nosso crescimento interior e escolhemos cultivar hábitos que refletem essa decisão.